Eu queria começar, eu estava me lembrando, sempre nessa época eu me lembro uma poesia escrita por um homem chamado Jorge Júnior, que ele comenta sobre esse momento do carnaval. E ele conclama todos nós, você, eu, Antônio, Babo, Jussá, todos nós, a cantar a Deus, dizendo para Ele: Senhor, tem muita gente caindo numa alegria falsa, mas Tu és a verdadeira alegria, Tu és a nossa alegria. E essa poesia fala sobre isso, né? E ele conclama todas as criaturas de Deus a louvar a Deus, dizendo para Ele: Senhor, Tu és a verdadeira alegria, Tu és a nossa alegria. E diz assim essa poesia: nesta hora de incerteza, de cansaço e de agonia, nesta hora em que de novo o carnaval se prenuncia, neste momento em que o povo não tem rumo nem tem guia, ó Jesus, agora e sempre, Tu és a nossa alegria. Nesta hora seca e torpe de vergonha e de hipocrisia, quando os homens apodrecem nas bebedeiras e nas orgias, neste momento em que a criança atravessa a noite fria, Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa alegria. A alegria manifesta que brotou e se irradia de uma simples e modesta e sublime estrebaria. A alegria nunca ausente, a alegria onipotente, que palpita para o crente e faz dele um novo ser. A alegria cristalina, doce, mística, divina, que nos toma, domina e nos enche de poder. Tu és a nossa alegria, santa alegria, Senhor, que nos une, nos separa e nos fecunda de amor. Por isso cantamos hinos, temos prazer no louvor, até nas horas escuras do afastamento e da dor. Cantai, ó povos da terra, trazei harpas e violinos, óboes, cítaras, guitarras, harmônios, símbolos, sinos, clavicordas e fanfarras, coros de virgens e mártires, de meninas e meninos. Cantai, ó povos da terra. Trazei, trazei avinas e tubas, flautas, flautinhos, clarinetas, cellos, clarins tambores e metálicas trombetas, puríssimos cantores. Cantai, ó povos da terra. Trazei pássaros e fontes, bulícios, rios e ventos, rochas, árvores enormes, alvos lírios orvalhados, palmas viçosas luzindo, sons da madrugada clara, estalos de galhos verdes, doces ruídos domésticos, talheres e louças brancas, sons de fábrica, ruídos de teares, de bigornas de metais, passos pesados de militares erectos, passos macios e quentes de rosadas colegiais. Cantai, ó povos da terra, cantai de noite e de dia, na tarde pesada e morna, na manhã ágil e fria, ao nascer ou na aventura, Jesus, Senhor dos senhores, Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa alegria. E a Bíblia diz assim, irmãos, o Salmo 150 diz que todo ser que respire de todo o universo louve ao Senhor. E aí estamos para isso, né? Para dizer para Deus que Tu és a nossa alegria. Vivemos num mundo de dor, sofrimento, de uma alegria falsa, e as consequências normalmente são tragédias, consequência dessa alegria baseada na experiência da carne, né? Nós estamos aqui para louvar o Senhor. Queridos irmãos, às vezes começa bem na igreja. Que história é essa, meu irmão? Sim, irmãos. Quando você vem para a igreja, se envolve com a religião, com a denominação, mas se você experimenta um genuíno
um autêntico e verdadeiro arrependimento, se você não está batalhando contra a carne do pecado, isso mostra que você só está participando de um culto na igreja, mas de fato você não experimentou ainda uma transformação. Mas hoje eu vou pregar outro sermão. Talvez no final você vai querer fazer parte da igreja. Eu quero falar sobre sofrimento. Sofrimento. Eu quero começar citando alguns versos, que esses versículos aqui, eles vão nos ajudar, de certa forma, a produzir em você e em mim esse sentimento que eu gostaria muito que arrebatasse assim o nosso coração para Deus. Eu vou citar alguns versos. Escuta bem. Primeiro verso, Mateus, capítulo 16, 26. Diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo aqui que seguir a Ele é um caminho de renúncia. Não é um caminho fácil, não é festa, mas é um caminho de batalha, de guerra conosco mesmo. Tomar a cruz é morrer. Tomar a cruz é morrer. Vai morrer para quê? Eu vou dar um tiro na cabeça, pendurar no pescoço, não acordo, não. Mas morrer para aqueles pecados prediletos, favoritos, que a gente ama tanto. Morrer para isso. Outro verso. João 16, 1. Virá o tempo, Jesus dizendo aos seus discípulos, escuta, virá o tempo em que todo aquele que matar vocês julgará com isto tributar um culto a Deus. Gente, isso não saiu da boca minha, nem da boca de nenhum apóstolo, foi da boca de Jesus. Jesus está dizendo que vai chegar um tempo que os caras, eles vão matar vocês e eles vão dizer, olha, isso aí é um culto que eu estou prestando a Deus, matando você. Você acredita que já existe isso hoje? Os muçulmanos, eles estão na guerra, que eles chamam de guerra santa, né? Contra os cristãos, e quando eles matam um cristão, eles acham mesmo que eles estão tributando um culto a Deus, que é o Deus deles, né? Um Deus chamado Alá. Mas esse tempo vai chegar. Outro verso, 2 Timóteo 3,12. De fato, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Gente, isso é a vida cristã. A Bíblia está dizendo que perseguição, desejo de matar você, calúnia, difamação, faz parte, é um ingrediente que faz parte da vida cristã, da nossa vida. Essa parece uma coisa assim, sem lógica, porque a gente diz, eu vou para a igreja, eu vou ser crente para ter alívio, para viver feliz, e vem aqui a Bíblia está dizendo para você, não, você vai ser perseguido. O pessoal vai ter prazer de machucar você. Mais um verso, 2 Pedro 4,12. Escuta essa. Diz assim: amados irmãos, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vocês, destinado a provar-vos. Não estranhe, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, ele vai dizer, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vocês se alegrem exultando. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, gente, escuta, não ache estranho o sofrimento na sua vida. Não é estranho não, gente, isso é comum, isso faz parte.
da vida cristã. Ele diz, pelo contrário, não se espante, mas se alegre, porque vocês são participantes do sofrimento de Cristo, porque ele sofreu também. Ele nos deu exemplo. Mas o texto, Filipenses 1, ontem de manhã, na minha devocional, eu li esse verso, por isso que essa palavra, hoje, essa mensagem, me tocou o coração para compartilhar com você. Com esse verso, Deus falou no meu coração, que diz assim: irmãos, que vocês saibam que foi concedida a graça a vocês de não somente crer em Cristo, mas também de sofreres por Ele. Isso me chamou a atenção. Peraí, o que é graça? É um presente, né? Graça não é um presente? A gente recebe graça, é um presente que a gente nem merece. Mas Deus dá graça. Cristo é a manifestação da graça de Deus. E Ele está dizendo aqui, gente, foi concedido para vocês a graça de crer em Cristo. Mas não somente de crer nele, mas essa mesma graça foi concedida para você também sofrer por Ele. O presente que Deus está dando para você, presente que Deus dá quando Deus fala ao seu coração, Deus está falando à sua mente, Deus está produzindo fé dentro de você, isso é presente de Deus. Mas Deus dá uma graça também da gente sofrer por Cristo. A gente não sabe o que é isso, não é? A gente não quer sofrer. Interessante. A gente não acha que ser crente é só sombra e água fresca, né? Tranquilidade. Mas não, irmãos. Eu quero dizer para você, eu vou dizer 3 frases aqui. Primeiro, se você é crente, escuta, se você é um crente genuíno, verdadeiro, autêntico, então você deve entender que sofrimento deve ser algo comum na sua vida. Sofrimento, algo comum, algo do dia a dia. Deve saber que sofrimento, aliás, deve esperar sofrimento. Eu devo esperar sofrimentos na minha vida. Não devo estranhar se vier. E também, se eu sou um cristão verdadeiro, genuíno, eu tenho que me acostumar com o sofrimento. Assim, peraí, que história é essa? Acostumar com o sofrimento? Sim. Acostumar. Eu acho que isso não faz parte da nossa visão do Evangelho. Normalmente não faz. A gente acha que vir para a igreja, a gente acha que se converter a Deus e vir para a igreja, então é para acabar com todo sofrimento. Quando a gente olha na Bíblia, a gente olha na palavra de Deus, olha nas palavras de Jesus, Deus coloca dentro desse caminhar com Cristo esse ingrediente que é sofrer, experimentar dor. Porque, irmãos, quando a vida é fácil, quando tudo vai bem, quando você está bem na fita, o que acontece normalmente? A gente esquece de Deus, não é? Mas quando a sua mãe está sofrendo com uma doença terminal, aí você vai para os joelhos, é clamar ao Senhor. Quando o nosso filho está passando por uma crise terrível, envolvido com drogas ou mexendo com coisas ilícitas, a gente vai clamar a Deus, a gente vai buscar a Deus. Então o sofrimento, ele é um ingrediente que faz parte dessa vida cristã, desse andar com Deus. E Jesus disse: no mundo tereis o quê? Aflições. Aflições é sofrimento, é dor, é lágrima, é perda. Eu estava lendo sobre uma das igrejas que mais crescem no Brasil, no nosso país, é uma igreja chamada IURD, que é uma sigla que significa Igreja Universal do Reino de Deus. E eu
quando eu fiz uma viagem, eu estava numa cidade chamada Salvador. Lá tem uma igreja bem grande, né? Geralmente bem grande. Aí vi lá em cima tinha Jesus é o Senhor, aí embaixo tinha o nome, Igreja Universal do Reino de Deus. Mais abaixo tinha no mesmo tamanho de letras, enormes, estava escrito assim: pare de sofrer. Eu fiquei olhando, estava no ônibus, fiquei olhando ali aquele slogan, aquela mensagem, que é a mensagem deles, né? E estava pensando, puxa, Jesus disse exatamente o contrário. Jesus disse que ser crente, servir a Ele, andar com Ele, envolve sofrimento. Porque a gente vai ter que abandonar as coisas que nós tanto gostamos, tanto amamos, né? Largar isso. Normalmente vai implicar alguma dor, e ele diz que nós somos a videira, o Pai vai podar, vai cortar os galhos que nos dão frutos, que são infrutíferos, desnecessários. Isso não acontece sem que haja algum tipo de dor, de sofrimento. Mas essa igreja aí, essa Universal, ele tem esse slogan e é o estilo de culto dele, a vida deles, pessoal aí é isso mesmo, né? Que é uma estratégia que eles têm, tudo montado numa estratégia. Isso é uma estratégia que esse pessoal tem para poder extorquir, de certa forma, a palavra certa é essa deles, extorquir dinheiro do povo. Então eles usam toda essa estratégia. Por exemplo, venha aqui na nossa igreja, faça um sacrifício e Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa. Você não quer uma casa? Deus vai te dar. Então venha para cá, você vai ser feliz, você vai ter saúde de ferro, você vai ter uma conta bancária gorda. Venha para cá. Aí o povo vai mesmo, é isso que o povo quer. É claro que as pessoas vão para lá, porque a recompensa que eles estão oferecendo é boa. É boa. Eu vou lá e eu vou ganhar uma coisa, mas isso não é evangelho. Isso é mentira. Isso não é o evangelho. Isso não quer dizer que você tem que ser um lascado da vida, mas evangelho é sofrimento, é entrega, irmãos. O evangelho é morrer, como Jesus Cristo disse, implica em sofrimento. Porque é no sofrimento, nossa dor, em nossas lágrimas, nos momentos difíceis da nossa vida, que Deus disse que é aí que o meu poder vai se aperfeiçoar em você. A minha graça, você vai experimentar de uma maneira nova, diferente, nesse momento. Você vai experimentar a minha presença de uma forma que você nunca experimentou, agora, nesse momento de dor. Mas é por isso que eu estava pensando, puxa vida, há muitos anos atrás, quantas vezes eu não evangelizei de maneira errada. Eu fiz isso, muitas vezes. Eu chegava assim para o camarada e dizia, ô meu amigo, vamos lá para a nossa igreja, Deus vai te abençoar, vamos para a nossa igreja, você não vai sofrer mais, Deus vai tirar sua dor, vai resolver seu problema. Então eu usei muito isso, na minha ignorância, tentando persuadir os meus amigos, né, meus colegas de escola, de trabalho, para vir para a igreja, para ter algum benefício. Vem para a igreja, as coisas vão melhorar, as portas vão se abrir, você vai arranjar uma namorada, de repente uma esposa, Deus vai suprir um emprego para você. Então vem para a igreja. E as pessoas, não é que Deus não possa abençoar a pessoa que quer viver com Cristo, mas o que eu quero dizer é que esse não é o método de evangelizar. Não é, porque cria confusão. A pessoa pode entender que na igreja ela ganha coisa. Isso não é evangelizar. Evangelizar não é isso. Porque quando as coisas dão errado, quando as coisas não saem como a pessoa espera, ou esperava, né? Quando aquela mãe está doente, pela qual você orou, chorou, bateu tua mão, jejuou e morreu, ficou com isso mesmo, morreu. Quando o seu patrão esculacha você no meio de todo mundo, dá um esculacho em você, e você é humilhado ali, e você passa essa dificuldade. Quando
as coisas dão tudo errado, você vem, você espera ganhar um emprego e não ganha emprego, e além de não ganhar emprego, o ladrão ainda rouba a sua casa e rouba tudo que está dentro de casa. Você já não tem emprego, e o cara pula o muro, arromba a sua casa e ainda leva um pouquinho que você tem. Aí o cara bota a mão na cabeça e diz: oxe, não me disseram que se eu viesse para a igreja ia dar tudo certo para mim? Não me disseram que eu ia ser feliz e que as coisas iam dar tudo certo, eu não seria humilhado, que Deus só ia me abençoar, que na igreja só tem coisa boa, que tem sempre paz, sempre alegria, sempre felicidade na minha vida, e as pessoas entram ali numa confusão, numa crise, e normalmente porque entendeu errado o que é o Evangelho, e normalmente quando vem essas crises, cai fora. Não quero saber disso. Essa é a visão do Evangelho, onde você vai sempre ficar bem na fita, que você não vai adoecer, que você não vai ter insônia, não vai ter unha encravada, não vai ter dor de barriga. Essa é a visão errada, irmãos. Errada. Esse é o Evangelho Disneylândia, onde é só festa, só alegria. O Evangelho verdadeiro tem esse ingrediente chamado sofrimento, dor, angústia, tristeza, perdas. Consta esse ingrediente no Evangelho. Jesus disse: vocês serão odiados por todas as pessoas por causa do meu nome. Por causa do meu nome. Agora, vamos pensar aqui. Por que a gente luta, enfrenta sofrimento? Por que a gente luta com essas coisas? Tem algumas coisas que eu quero falar para você. Por que a gente deve esperar sofrimento? Por que a gente deve se acostumar com o sofrimento? Tem gente que não sabe enfrentar um momento difícil. Entra logo em depressão. Quer morrer, quer se suicidar. Mas a Bíblia diz que a gente tem que se acostumar com o sofrimento. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele nos deu um exemplo. Ele sofreu muito mais do que você é capaz de imaginar ou de experimentar. Mas por quê? Primeiramente, porque nós vivemos num mundo caído. O que é viver num mundo caído? Sabe o que é? Este mundo, a Bíblia diz que ele está morto no diabo. Não é isso? O mundo jaz no maligno. Então, esse mundo onde nós vivemos não é um mundo justo. Não é um mundo certinho. Que se você fizer tudo certinho, o resultado vai ser tudo certinho para você. Além do mais, esse mundo, por causa do pecado, da presença do pecado, então essas coisas que são resultado do pecado, como dores, tristeza, sofrimento, lágrimas, tudo isso faz parte dessa realidade. Não é estranho, irmãos. É normal. É por causa do pecado. No começo não era assim não, lembra? No começo já tinha isso? Não. Mas hoje, irmã, tem espinhela caída? Todo mundo tem. É normal. Quebranto, gastura, dor nos quartos. Quem que não tem dor nos quartos? Eu tenho. Né? Tosse, o pessoal chama tosse de cachorro. Pereba na cabeça. A gente tem. Tem um passamento. Quantas vezes eu já tive passamento, né? Um mal-estar, que gastura. Por quê? É a realidade do mundo caído. Tudo isso faz parte. Faz parte. Eu não posso pensar bem, se eu vou para a igreja servir a Deus, isso não vai mais acontecer comigo. Vai acontecer sim. Eu tenho que estar preparado, se acostumar. E outra coisa que vai além disso,
É quando nós nos encontramos com Cristo, quando temos um encontro com Ele, quando a gente entende o que Ele fez por nós, quando a gente crê nele, então nós nos unimos a Cristo. Eu e Cristo, nós nos unimos. Quando eu criei em Cristo, quando eu entendi que eu sou um pecador, que preciso de um Salvador, e eu olhei para Jesus e entendi que Ele morreu por causa dos meus pecados, eu disse: eu não quero viver para mim, eu quero viver para o Senhor. Eu quero que o Senhor viva em mim. Entreguei minha vida para Ele, para viver para Ele. Então a Bíblia diz que eu recebi uma natureza nova, uma nova natureza, a natureza de Cristo Jesus, que eu não sou mais deste mundo, por conta disso. Eu estou aqui em Recife, aqui, você está aqui, Cida, Rafael, nós estamos aqui em Paudalho, estamos aqui, mas na realidade, a Bíblia diz que você não é daqui, você agora é um cidadão do céu. Nós somos do céu. Nós estamos aqui, e Paulo vai mais longe, está dizendo: olha, nós estamos aqui, mas paradoxalmente você já está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos lá. Então, e porque nós somos assim, somos servos de Cristo, seguimos o nosso Salvador Jesus, o que vai acontecer? As pessoas vão nos odiar. Vão nos odiar. Vão te odiar. Vão perseguir você. Porque Jesus disse assim: olha, se eles perseguiram a mim, eles vão perseguir vocês também. Se eles me caluniaram, falaram mentira para mim, contra mim, eles vão mentir para você também. Então, irmãos, você não deve se estranhar, não deve ficar perreado, arrancando os cabelos, e agora vou procurar um advogado, vou processar, vou fazer isso aqui. Isso faz parte. Jesus disse: isso vai acontecer de maneira injusta, errada, vai acontecer conosco. E Ele nos chama a encontrar uma alegria dentro dessa situação, em Cristo. Você entende isso? O que eu estou dizendo é o seguinte para você, irmão: se você é crente, se você é um cristão, servo de Deus, se prepare que um dia você vai ser humilhado. Vai ser humilhado. Queria preparar. Se você é crente, um dia você vai ser perseguido. Ou já foi perseguido. Eu já fui. Humilhado também. Caluniado. Fui investigado. Fui acusado de falsa acusação. Fui acusado de ser informante do narcotráfico lá na fronteira da Colômbia. Sofri investigação. E é isso. É isso que eu estou dizendo. Se você quer ser uma mulher de Deus, se você quer ser uma mulher de Deus, se prepare para sofrer afronta. Se prepare, se você quer ser um homem de Deus, para sofrer pena, para ser rejeitado, caluniado. Isso faz parte da vida cristã. A gente não deve estranhar isso. Sofrimentos, perseguições, luta, doenças, dores. Isso faz parte do processo de Deus de nos levar, de nos quebrantar para produzir em nós um entendimento, uma maturidade a maior, acima. Quando tudo vai bem, quando tudo está tranquilo, você está de bucho cheio, só assistir televisão e toda essa alegria toda, churrascada para lá, para cá, tudo tranquilo, você nunca vai experimentar uma nova dimensão da presença, da graça, do poder de Deus te sustentando. Mas quando você passa por um momento assim, Deus vai revelar essa graça especial para te sustentar. Você sabia que as pessoas que mais foram usadas por Deus, vou repetir, os homens e mulheres que mais foram usados por Deus, foram aqueles que mais machucados foram. Interessante, né?
Deus usa pessoas quebrantadas. Deus usa pessoas sofridas. Deus usa pessoas que aprenderam a chorar, que experimentaram lágrimas escorrendo no rosto. Deus usa pessoas sofridas. O próprio Senhor Jesus, Ele, o nosso querido Senhor Jesus Salvador, Ele é chamado de homem de dores e que sabe o que é sofrimento. É escrito sobre isso. Sabe o que é padecer. Irmãos, escutem. Não existe maturidade, vida com Deus que é pertinho do Senhor, sem dor, sem sofrimento. Não. Porque a graça de Deus e o poder dele se manifesta em nossas fraquezas. E é no sofrimento que sua fé é aperfeiçoada. O problema é que não quer sofrer, né? Eu não quero sofrer. Porque na minha cabeça ainda tem aquele pensamento que eu falei lá no início, de que ser crente não tem sofrimento. Isso é errado, irmãos. É errado. Devemos entender isso. Quando você estiver sofrendo, aliás, lembra que Jesus disse assim: bem-aventurado vocês serão. O que é bem-aventurado? Bem-aventurado é assim, a palavra é muito rica, a palavra grega, né? E eles queriam usar uma palavra para dizer assim: a melhor coisa que pode acontecer na sua vida é bem-aventurado, quer dizer feliz, uma pessoa abençoada. Mas bem-aventurado é mais do que feliz, muito mais do que abençoado, muito mais do que enriquecida pela riqueza de Deus. Ele diz: bem-aventurado vocês quando forem perseguidos, quando vocês forem humilhados, quando mentindo as pessoas falarem todo o mal contra vocês. Ele diz: alegrai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão dos céus, porque assim perseguiram, dessa maneira, os profetas que viveram antes de vocês. Interessante que isso é a vida com Deus, a vida cristã. As pessoas vão mentir, falar mal contra você. Agora, se falar a verdade contra você, se falar contra você a verdade, então cuidado, você vai se preocupar. Mas se mentindo, disserem mal contra você, a palavra de Deus diz: não desespere, não é de parafuso, se alegre, porque assim perseguiram os meus servos que viveram antes de você. É um privilégio nosso enfrentar alguma dor, alguma doença. Interessante, eu fui fazer um exame médico chamado endoscopia. Quem não sabe, é um exame que você engole uma mangueira, né? E vai filmando lá dentro. Aí o cara puxou a mangueira, depois conversar com o médico e disse: rapaz, eu falei: e aí, doutor? Não, tranquilo, não tem muita coisa errada não, mas eu vi lá que você está cheio de pólipos aí no seu esôfago aqui, no estômago. Eu falei: que troço é esse? Pólipo? Não sei o que é isso não. Ele disse: não, pólipo é como se fosse um filhote de câncer. Um filhote, sim, é uma coisinha lá que não virou câncer ainda, mas pode virar. Mas o médico não se preocupe, porque eu tirei a maioria deles, o que pude tirar, tem alguns ainda, mas deixa para lá, depois ele vai acompanhando lá. Aí fui fazer um outro exame, que era o contrário, um outro chamado colonoscopia. Esse é o contrário. O primeiro, a mangueira dele está por cima, esse a mangueira está por baixo. Aí depois do exame, o médico me chamou e disse: rapaz, teu intestino está cheio de pólipo. Eu disse: que novo. Aí eu pensei: estou lascado. Se é por cima,
polos não estão na barriga, se por baixo estão no intestino. É a riqueza, né? Aí eu vi uma coisa, irmãos, que eu não tinha pensado nisso. Eu vi de um médico. Ele disse o seguinte: se você viver muito tempo, é chegar a 80, 10 para frente, né? Ele disse, com certeza você vai morrer de câncer. E eu fiquei espantado, peraí, mas esse pessoal que morre, morreu antes, teve um infarto, teve um atropelamento, levou um tiro, morreu. Mas se você viver muito tempo, aí o cara disse que 95, você é um médico, gente. 95% das pessoas desenvolvem na sua vida algum tipo de câncer. Talvez você nunca vai saber, talvez você vai morrer antes. Mas se você, ele falou para mim, se você não viver muito tempo, a probabilidade altíssima de você ter um câncer. Câncer é uma doença que mata, né? Não tem cura, mata mesmo. Dizem que tem cura no começo, se o médico faz umas coisas lá, mas tem essas coisas. E a gente, você está no hospital, está doente, aí você tem uma TV lá de frente com sua cama, e você está ali, Deus te deu oportunidade para você refletir na sua vida. Uma oportunidade ali, você está internado, você está sem saber o que vai acontecer amanhã com você. Uma oportunidade para pensar no céu, nas coisas de Deus, mas a gente ocupa todo o tempo, todo o momento, olhando para a TV, ou conversando com as pessoas, ou falando uma coisa, e perdemos essa chance de achar uma alegria nova dentro daquela situação, de entender que isso faz parte, e que o sofrimento é um privilégio. Interessante, né? O que eu disse agora. Privilégio é um privilégio que Deus nos dá para experimentar mais da presença dele, mais do conforto dele. É um privilégio sofrer por Cristo. Entender que você, quando adoeceu, viu? Quando você adoeceu, você não caiu dentro de um abismo de dúvida, de desespero. Não. Quando o crente adoece e passa por sofrimento, significa que ele caiu dentro das mãos de um Deus fiel, de um Deus que cuida. Ele quer cuidar, ele quer revelar-se, o seu poder e a sua graça para nós. É uma glória sofrer com Cristo. Paulo disse que, eu ia falar muito sobre Paulo hoje, não vou muito, mas eu só dizer para vocês que ele dava graças a Deus pelo sofrimento. Dava graças a Deus. Eu venho para os cultos de oração e fico pensando, é difícil a gente achar uma pessoa, irmãos, eu quero que vocês orem e nessa oração dê graças a Deus, porque eu vou fazer a cirurgia, mas dê graças a Deus que eu vou ficar internado, louve a Deus por isso. A gente não vê isso. Todas as orações é ore pela minha dor de cabeça, ore pela minha dor de barriga, ore pela minha unha encravada, ore por isso, ore pela minha dor de leite. Estou dizendo que é errado orar por isso, irmãos. Tem que levar nossas necessidades a Deus. O que eu estou dizendo é que a gente fica só nesse ponto, esquece de desfrutar, de entender que sofrimento faz parte da nossa vida cristã. E Paulo diz que ele dava graças a Deus pelos seus sofrimentos, porque muitos irmãos, muitos, sabendo dos seus sofrimentos, eles ousam pregar a Cristo com mais ousadia. Animavam as pessoas. Concluindo, quem aqui já viu? Acredito que não. Mas mesmo assim eu vou perguntar. Quem aqui já viu
uma pedra de diamante, bruto, um diamante. Ninguém viu, né? Já viu? Bala? Nunca não? Irmão Antônio? Nunca achou um diamante aí na rua? Mas se você achasse uma pedra de diamante, vê se acha. Eu diria assim, com certeza você ia jogar fora, bruta. Eu achasse no meio do tempo. Viu, rapaz? Fica cavando lá, para achar uma pedra, você vai olhar, não vai nada. Porque está bruto. Bruto. Não tem forma, não tem brilho, não tem valor. Assim, você leva para um camarada esse negócio aí, e aí ele vai lixar, vai esmerilhar, vai passar pelo fogo. O ouro, eu já vi ouro, bruto. Eu tenho vontade de dar um chute e jogar para lá. Não era meu não. Mas depois que passa pelo fogo, depois que é lapidado, que é lixado, que é esmerilhado, que ganha aquela forma, aí sim, aquele diamante tem valor, não tem? Tem brilho, não tem? Não chama atenção? Irmãos, escuta o que eu vou dizer. Se você nunca sofreu, nunca tem experimentado dor profunda, luta, raramente, dificilmente você vai brilhar. E a sua fé dificilmente terá esse valor que Deus deseja. Vai ser sempre uma fé rasa, rala, que no primeiro momento de tempestade vai querer pular fora do barco. E o sofrimento é a maneira de Deus lapidar a nossa fé, a maneira que Deus trabalha conosco. Então, é isso que o sofrimento faz com você. É isso. É isso que o sofrimento faz com você, Sara, Ruth, Juliana. Deus está esculpindo neste mundo uma mulher valiosa, que este mundo não vai conhecer, nem vai considerar. Mas Deus sim. Deus está esculpindo em você através do sofrimento, do seu sofrimento, irmão Antônio, do seu sofrimento, um homem. Deus está transformando a sua fé, transformando você num homem, um servo de Deus valioso, que este mundo não é digno, não é digno. E Deus usa o sofrimento para isso. Deus usa nas dores. Paulo disse assim: ninguém me moleste, ninguém me perturbar, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu trago no meu corpo as cicatrizes de Cristo. Ele diz assim, depois de falar isso, ele diz assim para Timóteo: Timóteo, meu filho, não se vergonhe de mim. Não se vergonhe das minhas algemas. Eu estou preso. Não tenho vergonha disso, meu irmão. Não tenho vergonha disso. Antes, participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Não se vergonhe. Não fique acanhado. Mas tem um privilégio de participar. É um privilégio, irmãos. Um privilégio. Os servos de Deus souberam disso. Lembra quando Pedro e João foram presos? Eles logo depois que Jesus ressuscitou, eles foram pregando, e Pedro e João estavam pregando na praça, e o pessoal prendeu ele, levou para o sinédrio. Assim que chegou no sinédrio, o sinédrio falou assim: vamos acabar com essa raça, vamos dar uma peia, vamos quebrar um pau, vamos dar uma pisa aqui bem dada nesses camaradas, para eles pararem de falar nesse nome. Aí pegaram Pedro e João e tacaram o sarrafo. E amanhecendo o dia, veio um anjo e libertou eles. E sabe para onde eles foram? Foram para o, como é que chama? O segundo juizado. Como é que fala? O segundo vara, a segunda vara criminal abriu um processo contra o Sinédrio. Não foram não, irmão.
segunda vara, não foram, nem na terceira vara. Eles foram para o cartório, foram para o juiz? Não. Sabe para onde foram? Para a praça, aquela praça. E foram pulando, rindo, transbordando, regozijando de alegria, porque eles disseram, nós fomos considerados dignos de sofrer por Cristo. Foram pulando de alegria, as portas derramando sangue de alegria, somos dignos de sofrer por Cristo. Que privilégio, que maravilha! Digno de sofrer por Cristo. E Jesus disse, se você quiser ser um crente assim, se você quiser viver piedosamente em Cristo, você vai sofrer perseguição. É a lógica de Deus. Se você quer viver igual todo mundo, na farra e na bagunça, tranquilo, o diabo está passando a mão em você. Mas se você quer viver comprometido, piedosamente, andando com Jesus, você vai experimentar sofrimento e perseguição. E eu termino citando um texto de 2 Coríntios que diz assim: por isso, irmãos, escutem, a palavra de Deus diz, por isso, irmãos, não desanimemos, não sai daqui desanimado, pelo contrário, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, está dizendo disso, está falando do nosso corpo, ainda sinta que seu corpo, seu homem exterior, sua mulher exterior, seu corpo se corrompa, se acabe, se desfaça na doença, na dor, nessas coisas, ele vai dizer, contudo, o nosso homem interior, nossa alma, se renova dia em dia, porque, presta atenção, o que ele vai dizer? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que nós vemos, mas as que nós não vemos, porque as que nós vemos são temporais, mas as que nós não vemos são eternas. A nossa leve e momentâneo sofrimento, ele vai durar pouco, irmãos, mas ele vai produzir em nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Deus usa o sofrimento, e através dele, Deus vai trabalhar